E o senhor acha que o presidente Bolsonaro estava envolvido nessa negociação, ele mesmo, o presidente Bolsonaro, e ali estava fazendo um teatro para você, falando que ia mandar investigar e tudo mais? A reunião durou algo em torno de 50 minutos, né? Entre a gente chegar na casa do presidente e sair. Com o presidente na mesa, isso tinha uns 40 minutos, mais ou menos, né? Bem dividido, né? Eu acho que uns 20 nesse assunto, e uns 20 em outros assuntos que nós tocamos. Comecei a questão do projeto da gasolina, que ele me indica que já existe um projeto executivo na comissão, que deveria ser o relator, deveria procurar lá para ser o relator. Então, a gente entra no assunto que durou aí mais ou menos a metade do tempo também. E eu acho até que o presidente não conhecia o caso. Um dos motivos dele não ter esmiuçado os documentos foi porque quando meu irmão entrega o processo primeiro para ele, começa a explicar, você percebe claramente que o presidente não sabia do que a gente estava falando, ele estava perdido ali, né? Ele não sabia exatamente nem de qual vacina nós estávamos falando, né? Então a gente tenta explicar para ele em cima daquilo e a gente entende que era irrelevante na visão do presidente entender o processo, mas entender o que estava acontecendo, seu objetivo. E aí a gente foca em apresentar os indícios de outras irregularidades da empresa, que aí envolve muito mais as matérias e por aí vai. Então, essa demonstração do presidente me mostra que ele não conhecia o caso especificamente. Talvez ele tenha dúvidas do que acontece dentro do Ministério, porque a reação dele era, pois, cara, novamente, né? Tipo, será que ele já sabia de algo antes? Ou será que é novamente porque estava vendo a matéria ali envolvendo com a Global em 2017, né? E é apenas uma reação humana, né? De você ver uma pessoa e falar assim, pô, será que esse cara está de novo em outro problema? Então, isso aí assim, eu admito que fiquei com uma certa dúvida, mas não imputaria ao presidente hoje assim, afirmar, não, o presidente sabia ou ele tinha dúvida de algo que acontece dentro do Ministério da Saúde, Ele só mas falou do Ricardo realmente, Barros? por dúvida, ele só falou o Ricardo Barros. Nesse momento, Por ele que que só falou o Ricardo Barros. o senhor na CPI, o senhor falou que quando procurou o Arthur Lira lhe perguntou por que que você está me procurando? O que será que ele quis dizer com isso? Na verdade, o que eu falei com o presidente é por conta... Você vê, hoje eu estou no Conselho de Ética. Era bem para saber isso, né? Eu, por livre e espontânea vontade, por ter conhecimento de um fato que aconteceu na República, né? E, obviamente, eu estava presente, né? Eu reforço ali o testemunho do meu irmão. Veja, meu irmão sozinho nessa história, comigo, já está sofrendo um massacre, uma tentativa de desconstrução de imagem, até mesmo um vazamento de informações jamais deveriam vazar. Isso não é brincadeira, né? Não estamos lidando com qualquer um. Quando você fala de corrupto que tem coragem de roubar vacina, com tantas vidas perdidas, quando você fala de um corrupto que toma dinheiro público da saúde, no momento que nós estamos vivendo, nós não estamos falando de um bandidinho, estamos falando de um bandido sem escrúpulo nenhum, né? Partindo do princípio, muitos querem que a gente esteja errado. Eu gostaria de dar essa notícia para aqueles que torcem pelo governo. Eu também torço, porque todo o governo dando certo, o povo dá certo, não interessa nem de qual bandeira ideológica, mas eu assim, torço que o governo Mas o que eu acerte perguntei a mão. por que o Arthur Lira lhe perguntou isso? Então, eu vou entrar nesse tema. Então, no momento em que eu conheço um pouco da política, eu quis saber do presidente, independente de se ele sabe ou não sabe de alguma coisa da saúde, não era esse o tema, mas como presidente da casa, não Arthur Lira. Presidente, tem problema eu como deputado e tal, esse caso é do meu irmão e tudo, eu entrar na defesa dele. Aí ele, por que você está me perguntando isso? Essa resposta dele eu estranho. Eu falei, não, presidente, eu quero saber se eu posso agir com a verdade e tudo. Ele, amigo, se você sabe de alguma coisa, detona. Eu falei assim, tudo bem, presidente. Mas ele tirou o senhor da relatoria do projeto, que o senhor estava como relator? Então, até aquele momento, nós tínhamos uma relação extremamente saudável, né? No momento que eu sento na CPI para realmente dar o meu depoimento, no mesmo dia, às 4 horas da tarde, a relatoria da reforma tributária, que tinha sido declarado que ia ser minha, ela é tomada, né? Infelizmente. E a que o senhor atribui ao Arthur Lira ter tirado o senhor da relatoria? Eu acho que aí sim, eu acho que foi uma resposta. Ele pode ter recebido uma pressão do Palácio para poder fazer um gesto e demonstrar de que a minha ação tem consequências, vamos dizer assim. Então, assim, defender a saúde pública, denunciar algo grave, porque fica uma imagem, parece que você quer detonar o presidente, mas não é verdade. O que eu fiz foi, em sabendo de uma suspeita, vamos chamar de suspeita, de corrupção dentro do Ministério da Saúde, em vacina, me calar seria um absurdo. Não só eu, como qualquer cidadão brasileiro ou no mundo inteiro.
Não tinha como me calar. Mas ir ali e por aquilo impactar, de certa forma, o governo, onde muitos falam que a empresa é séria, ficam fantasiando. É só olhar o histórico da empresa, não estamos falando. Não estamos falando de uma empresa correta, séria, que nós fomos lá macular a imagem dela. Não, é uma empresa que tem indícios gravíssimos de envolvimento em outros casos de corrupção, vive cheia de problemas e investigações. Era sim de se levar o presidente da República ou a quem quer que seja naquele momento. Meu irmão não confiava em mais ninguém do Ministério da Saúde. E ele já tinha falado com a PF, já tinha falado com o MPF. Então, para quem mais falar? Cara, para travar e não deixar acontecer, vamos falar com o presidente da República, que ele sim tem o poder de, numa canetada, mandar cancelar esse contrato. Ô, deputado, e aí... O presidente, vamos tentar resolver. O senhor já respondeu aqui que acha que o presidente não estava envolvido diretamente nisso, né? Deu a entender. Agora, uma investigação que segue agora e do que o presidente está sendo acusado é de prevaricação em relação a esse caso, né? Nesse ponto, o senhor acha que houve prevaricação? Quer dizer, quando o senhor tem essa atitude, o senhor e o seu irmão vão até lá, apresentam isso numa reunião de quase 1 hora com o presidente e ele fica indignado, diz que vai mandar investigar e a coisa para por aí. Houve prevaricação do presidente? Olha, que houve prevaricação de alguém, a gente não tem dúvidas, né? Porque depois que a CPI estoura um tema ali, a imprensa começa a bater, manda-se investigar. Poderiam ter mandado investigar antes. Manda-se suspender o contrato até que fique, né, devidamente comprovado tudo. Você tem uma série de ações que poderiam ter sido feitas no momento que a gente foi lá. Então, alguém não agiu. Agora, o presidente afirma em vários depoimentos, o que é outra coisa engraçada. O que os irmãos falaram para o presidente pode ser questionado. O presidente afirmou o que a gente falou para ele. Tem um dos depoimentos que o presidente dá, dessas entrevistas que ele dá, que ele fala: eu recebi os documentos dos irmãos Miranda e passei para frente. E mandei investigar, o Pazuello mandou o Elcio investigar, e o Elcio disse que não tinha nada. Então, no momento em que o presidente afirma que ele recebeu, ele valida tudo que a gente falou. Né? No momento que ele fala que passou para frente, ele valida que alguém, então, recebeu essa denúncia dele. Seria o Pazuello. No momento que o Pazuello mandou o Elcio verificar, o Elcio tinha que ter verificado. Se não fez, alguém prevaricou. Seja o Elcio, seja o Pazuello, ou até mesmo o presidente da República, se de fato ele não tiver feito essas ações que ele afirma que fez. Se ele fez, ele, nas suas atribuições, ele coloca o ministro dele para trabalhar, para, olha, verifica isso é sério. Isso é grave, isso é uma denúncia do... Ou seja, um dos três prevaricou. Um dos três prevaricou. Um dos três prevaricou, certeza, que só acontece agora. Eles tanto têm consciência que é grave, que no momento que a CPI bate, eles mandam investigar. Se não, por que mandaria investigar agora? Se já tinha um relatório dizendo que não tem nada de ilegal. Se você já tem essa convicção, por que você vai mandar investigar agora? Isso é uma prova de prevaricação. Né? Agora, a segunda maior é a suspensão do contrato. A suspensão do contrato é que eles enxergam que aquilo tem probidade administrativa. E qualquer jurista que eu conversei, quando eu falo de uma terceira empresa, que não é a terceira, é uma quarta, porque a empresa indiana é a primeira, que tem uma intermediária que é a Precisa, que manda pagar numa empresa que não está na Índia, não está no Brasil, está no paraíso fiscal, é uma offshore, onde ela recebe o dinheiro, inclusive com questões tributárias. Eu já procurei também alguns técnicos tributaristas da Receita Federal que me dizem que no momento que a empresa indiana tem a Precisa no Brasil, toda a transação financeira deve ocorrer com a carga tributária para a Precisa, porque ela é o representante local. Então, no momento que você joga lá, você tem várias manobras, aí, inclusive de tributos, né, e possível distribuição para pessoas que não deveriam estar recebendo dinheiro desse contrato. Cabe-se aí a investigação concluir qual era a intenção dos mesmos. Mas isso aí é improbidade administrativa, né? Se não está no contrato, não tinha nenhuma autorização jurídica legal para poder fazer, no momento que fazem, eles cometem crime.